intensificou as tratativas com o Red Bragantino pela contratação de Léo Ortiz após retornar ao Brasil. O mais querido ainda negocia a chegada do zagueiro e usa o fechamento da janela de transferências como trunfo para anunciar o atleta ainda em fevereiro. Isso porque a janela de transferências internacional fecha nesta quinta-feira, 01, nos principais países da Europa. Ou seja, o Red Bragantino não terá a possibilidade de vender Léo Ortiz para as equipes europeias. Por este motivo, o Flamengo começou a usar esse motivo como trunfo para contratar o zagueiro ainda em fevereiro. Em meio à estadia nos Estados Unidos, o Flamengo conseguiu convencer o Bragantino a baixar a pedida por Léo Ortiz. No entanto, as conversas devem ser finalizadas na próxima semana, visto que o mais querido retornou ao Rio de Janeiro apenas nesta quinta-feira, 01. Anteriormente, o Bragantino chegou a pedir cerca de 12 milhões de euros, 51 milhões de reais, ao Flamengo para vender Léo Ortiz. O mais querido não aceitou a oferta e convenceu o time paulista a baixar a pedida. Atualmente, a equipe de Bragança concorda em negociar por 9 milhões de euros, 48 milhões de reais, valor também acima do que o rubro-negro separou no orçamento. Em meio à negociação por Léo Ortiz, o Flamengo emprestou Pablo ao Botafogo. O defensor jogará pelo rival até o final deste ano, com retorno ao mais querido a partir de 2025. O Botafogo fechou a contratação de Pablo, zagueiro do Flamengo. As negociações entre os clubes pelo atleta de 32 anos estavam avançadas, e as partes se entenderam, e o acerto foi oficializado na noite desta quinta-feira. Pablo assinou um empréstimo válido por uma temporada e sem opção de compra. O alvinegro demonstrou interesse em Pablo na reunião entre Don Texton, proprietário da SAF do clube, com Ondolfo Landim, presidente do Flamengo, em Orlando, no último sábado. O encontro também serviu para o norte-americano colocar uma proposta na mesa por Mateuzinho, mas o lateral direito não quer atuar no rival. O Corinthians também tinha interesse em Pablo e chegou a fazer uma proposta ao zagueiro. A boa relação entre os dirigentes de Botafogo e Flamengo, contudo, pesou para a decisão ser favorável ao alvinegro do Rio de Janeiro. Pablo chegou ao Flamengo em 2022, contratado ao Lokomotiv, da Rússia, com passagem pela seleção brasileira com Tite, e grande destaque na campanha do heptacampeonato brasileiro do Corinthians, em 2017. O maranhense chegou à Gávea com muita moral, mas não conseguiu se firmar. Embora não tenha conseguido uma sequência como titular, Pablo deixa o rubro-negro com 2 títulos de peso no currículo, a Libertadores e a Copa do Brasil. Pablo se apresenta ao Botafogo nesta sexta-feira. É a 7ª contratação do alvinegro na temporada 2024. Antes, o alvinegro havia se reforçado com o goleiro Dom, os zagueiros Alexander Bolbanza e Lucas Alter, e os atacantes Jefinho, Saval Einal e Luiz Henrique.